Bom dia, vamos dar continuidade aqui à reta final dos incisos do artigo 5º, né? Então, percorremos todos os incisos, desde o inciso 1 até, nós estamos agora no inciso 71. Então, os últimos incisos aí do artigo 5º, nós estamos finalizando toda a parte de teoria dos direitos fundamentais e o artigo 5º. Vamos falar sobre mandado de junção hoje. Conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, o mandado de junção ele é específico para o quê? Quando tem uma falta de uma norma que regulamente. Lembrando que ontem a gente leu, né, sobre o habeas corpus, não lembro se é um mandado de segurança, já. Então, vimos que o mandado de segurança é subsidiário do habeas corpus, né? Então, não cabe habeas corpus, não cabe mandado de junção ou habeas datas, é mandado de segurança. Vamos ler os pormenores aqui, que é importante, que é o que sempre cai. O mandado de junção, ele foi disciplinado pela Lei 13.300, de 2016. Trata-se de um remédio constitucional disponível para qualquer pessoa prejudicada pela falta de norma regulamentadora, que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Isso vai garantir que a Constituição não se tornará letra morta, evitando a omissão do legislador infraconstitucional. O mandado de junção é aplicável diante da falta de regulamentação de norma constitucional de eficácia limitada. Você lembra que a gente estudou lá no começo? Se a gente não tivesse estudado lá no começo, a gente não entendeu o que ele está falando aqui. O que é uma norma constitucional de eficácia limitada dentro da Constituição? É uma norma que necessita de uma lei para que você possa exercer seu direito. Então, o mandado de junção se aplica a esse tipo de norma constitucional. Você tem um direito, mas a Constituição diz que esse direito seja exercido nos termos da lei. E aí, quando você vai buscar a lei, não existe. Mas, mesmo assim, você já precisa, naquele momento, exercer o seu direito. O que é que você faz? Contrata um advogado, o advogado vai entrar com mandado de junção, dizendo, olha, meu cliente tem esse direito, precisa exercê-lo, mas não tem uma regulamentação. Então, nós gostaríamos que vocês decidissem aí como é que ele vai exercer. Antes, eu vou entrar aqui, mas antes a teoria e a prática era mandar com mandado de injunção. O judiciário dizia para o Poder Legislativo: olha, você está omisso. Verificamos aqui que precisa ter uma norma regulamentadora para esse inciso aqui da Constituição. E até agora não foi feito. Gostaríamos que você fizesse. Não dava prazo, só registrava essa mora e ficava por isso mesmo a sua ação. Você só indicava, ficava esperando lá que fosse editada uma lei, alguma coisa. Hoje, isso é chamada uma visão não concretista do mandado de junção. Hoje funciona, ou né, hoje é operacionalizado o mandado de junção com a visão ou a função concretista. Eu entro com a ação de mandado de junção, dizendo meu cliente precisa exercer esse direito. Na Constituição, ele tem esse direito, mas não existe nenhuma norma regulamentando esse direito. Gostaria que você decidisse. O Poder Judiciário vai verificar, primeiro, que se existe essa situação, opa, existe, tem o direito, tem que exercer esse direito, só que não tem uma norma regulamentadora. Mas eu não vou esperar o Poder Legislativo editar uma norma, debater, publicar, promulgar. Eu vou procurar no ordenamento jurídico qual a norma mais parecida, mais analogicamente se enquadra para esse caso concreto. Essa aqui, então faço uma interpretação analógica, digo, ó, se aplica para você essa situação dessa norma e pode lá exercer seu direito. Estou dando esse direito. Então, no caso dos servidores públicos, que é o mais famoso de todos, não existe norma regulamentadora da greve do Serviço Público Federal, do greve do Serviço Público Estadual. O que é que o Supremo Federal disse? Ok, já que vocês não fizeram uma norma geral de greves do serviço público, o serviço público vai usar a lei que já existe para iniciativa privada, para os empregados de iniciativa privada. Existe uma lei lá? Existe, então essa lei se aplica. Naquilo, lógico, que couber, né? Tem situações que não vai, não, assim não dá. Então é isso que o Supremo, o STJ, todos que são
demandado de mandado de injunção, não, é Supremo ou os tribunais de justiça. Por quê? Porque como é uma norma regulamentadora da Constituição, você vai entrar onde? No Supremo, que é o guardião da Constituição Federal, e no Tribunal de Justiça, que é o guardião da Constituição do Estado. Pode ter uma norma da Constituição do Estado que precisa de regulamentação e a Assembleia Legislativa não fez. Então, você entraria no Tribunal de Justiça. Então, hoje, os Tribunais de Justiça e o Supremo eles podem fazer isso. Você tem o direito, a norma precisava regulamentar esse direito, não tem essa norma, então eu vou procurar uma norma no ordenamento jurídico e mando você, né, aplicar essa norma ao seu caso concreto para você exercer. Então, é isso aqui. Não sei se ele vai falar aqui na frente. Então, por isso que eu parei aqui na norma de eficácia limitada, porque precisa de uma norma regulamentadora. A título de recordação, normas de eficácia limitada são aquelas que dependem de regulamentação para produzirem todos os seus efeitos. Segundo o STF, o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao poder público. Em outras palavras, o direito à legislação, que é um direito individual a ser regulado, resguardado por mandado de injunção, somente será cabível diante de normas de eficácia limitada de caráter impositivo. Quando a gente estudou norma de eficácia limitada, a gente viu que tem alguns tipos de normas, né, de eficácia limitada. Aquela que é de princípios institutivos, não sei se vocês lembram, né, e aquelas de princípios programáticos. Quando a gente viu que aquelas de princípios programáticos, muitas vezes, elas são diretrizes, que você pode criar a legislação, mas são diretrizes, programas que o Estado vai instituir. Agora, aquelas de princípios institutivos, organizativos, o Estado tem que fazer a legislação. Porque senão aquilo não vai existir. E aquilo não existindo, o Estado não vai estar organizado, não vai estar instituído. Então, por isso que ele está falando, tem algumas são de caráter impositivo. No mandado de injunção, não é o mandado de injunção é cabível somente para omissões de caráter absoluto ou total, como também para as omissões de caráter parcial. Isso porque a omissão constitucional, inconstitucional, ainda que parcial, ou seja, derivada da insuficiente concretização pelo poder público do conteúdo material da norma constitucional, deve ser repelida, pois a inércia do Estado é um processo informal de mudança da Constituição. Mesmo não alterando a letra da Constituição, o legislador infraconstitucional modifica-lhe o alcance ao paralisar sua aplicação. Essa paralisação não desejada nem prevista pelo Constituinte é inconstitucional. Ele está dizendo, o fato da pessoa não regulamentar absolutamente, ou seja, não regulamentar completamente uma norma constitucional, ele pode estar, de certa forma, modificando a Constituição. Isso é inconstitucional. Como assim, Edvan? Modificando, você não está mexendo na Constituição, só está fazendo uma norma, mas que não está regulamentando totalmente. Ora, se você cria um direito na Constituição, e na hora que você vai regulamentar esse direito, você cria barreiras ou regulamenta esse direito de forma precária ou de forma só, tipo 50% vou regulamentar esse direito, o que você está fazendo com o texto original? Você está burlando, você está mudando o alcance dele. Ou seja, você está mudando a Constituição. O que ela dizia 100%, você está dizendo 50%. O que ela dizia X, você bota X menos 1. Ou seja, você mudou o texto constitucional. Então, por isso que ele fala que cabe na junção tanto quanto quando a norma, há a falta da norma, ou seja, não existe nem a norma, mas pode existir a norma, mas a norma meio que... Bom, mas peraí, o que está escrito é que eu tenho direito a isso, isso, isso. Como é que quando o cara regulamentou, diz que só tem direito a isso? E o isso que faltou aqui? Aí eu entro com a disjunção. Preciso da outra parte que você não regulamentou. Qualquer pessoa física ou jurídica que se veja impossibilitada de exercer o direito constitucional por falta de norma regulamentadora é legitimada a impetrar o mandado de junção. Essa é, afinal, uma das diferenças entre o mandado de junção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O STF já reconhecia, mesmo diante da ciência da Constituição, a possibilidade de impetração de mandado de injunção coletivo. Com a edição da Lei 13.300 de 2016, passou a existir a previsão expressa para esse instrumento. Cabe ressaltar que os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidas por mandado de injunção coletivo são as pertencentes indistintamente a uma coletividade determinada de pessoas, ou determinada
ou determinado grupo, classe ou categoria. São legitimados para impetrar mandado de junção coletivo. Partido político, igualzinho a gente leu ontem no mandado de segurança, né? Partido político com representação no Congresso Nacional para assegurar o exercício de direitos de liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou os relacionados com a finalidade partidária. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, para assegurar o exercício de direitos e liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais ou coletivos. Ou seja, a diferença do mandado de segurança é que não temos o Ministério Público nem a Defensoria, né? Cadê? Aqui, ó, legitimados ativos do mandado de segurança coletiva. Partido, organização e entidade de classe ou associação, há um ano. E aí a lei no mandado de junção acrescentou ali mais quem? Ministério Público e Defensoria Pública. Uma novidade importante trazida pela Lei 13.300 de 2006 foi a previsão que o Ministério Público e a Defensoria Pública sejam legitimados a impetrar um mandado de junção coletivo. Um tópico muito importante, o mandado de junção não é gratuito, sendo necessária assistência de advogado para sua impetração. O mandado de junção visa solucionar um caso concreto. São, portanto, três pressupostos para seu cabimento: falta de norma que regulamente uma norma constitucional, programática propriamente dita ou que defina princípios institutivos ou organizativos de natureza positiva, nexo de causalidade entre a omissão do legislador e a impossibilidade de exercício de um direito ou liberdade constitucional ou prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania. C. O decurso de prazo razoável para a elaboração da norma regulamentadora, retardamento abusivo na regulamentação legislativa. Desculpa. Hoje, os tribunais, o Supremo, os tribunais de justiça entendem que não tem mais necessidade, é lógico, né? Mas, assim, qualquer hoje mandado de junção que você entrar, já tem justificativa de você entrar pela omissão legislativa, retardamento. Por quê? Não, lógico. Desde que seja vamos dizer assim, um texto, né, uma norma, um texto constitucional originário. Que, se é originário, já está previsto desde quando? Desde 1988. Mas pode existir um texto que acabou de ser modificado por emenda constitucional. Acabou sendo incluído uma nova situação, um novo direito. Aí não cabe mês seguinte você já querer né? Querer entrar com mandado de junção porque você quer aquele direito. Lógico, mas passado aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, cabe. Mas do ponto de vista dos textos que estão na Constituição desde lá de 88, ou reformas mais antigas, emenda constitucional, já cabe. Que não é, assim, retardamento abusivo. Mas o que é abusivo? Não está escrito, é 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sabe. Textos originais, desde 1988. Então, tá patente, né, que já deveria ter alguma norma regulamentadora de dessa parte aí, pelo menos, da Constituição. Mas tivemos emendas agora. Por exemplo, tivemos a emenda da reforma da Previdência, a emenda constitucional 103. Foi no final de 2019. Então, você já tem 2020, 21 e 22. 3 anos. Várias situações colocadas na emenda constitucional 103 diz que lei complementar vai regulamentar isso. Aposentadoria especial, lei complementar vai fazer aquilo. Dependendo da pessoa que já está chegando próximo à sua aposentadoria e precisa se aposentar de forma que, né, seja pelo procedimento, pelo critério de aposentadoria especial, não tem ainda lei complementar. Como é que faz? Mandar de junção. E aí o tribunal vai dizer, olha, vai ter que aposentar ele de acordo com a norma privada. No setor privado, na iniciativa privada, empregado normal, já tem aposentadoria especial. No serviço público não tem. Está lá que vai ser uma lei complementar. Até agora não teve.
Mas normalmente o Supremo faz isso. Ah, então usa aquela ali. Em que e quando é que lhes cabe mandado de junção? É quando não cabe, é isso que ele queria falar, igual mandado de segurança. Ó. Mandado de segurança, você viu que cai muito aquilo que não cabe mandado de segurança. Quando a gente vai revisar, lembrando que assim que a gente acabar a leitura aqui, acabar tudo, aí, lógico, para a gente não ficar, senão a gente leu ontem habeas corpus e mandado de segurança. Habeas corpus a gente resolveu algumas, mas mandado de segurança não resolvemos nada. Está lendo o mandado de junção, vai ler todos os outros remédios aqui que falta para a gente finalizar. Amanhã, se a gente for fazer exercício, a gente vem aqui rapidamente, faz só um cheque. Vamos lá agora para os exercícios. E quando é que diz cabe mandado de junção? Segundo a jurisprudência do STF nas seguintes situações. Não cabe mandado de junção se já houver norma regulamentadora do direito constitucional, mesmo que esta seja defeituosa. Lembrando que lá em cima ele falou que quando ela é precária, cabe, seja parcial, que a parte que realmente você precisaria, ela não está. É diferente e defeituosa, não é da forma que você quis. Mas tinha lá na norma constitucional dizendo que tinha direito A, B e C. A norma regulamentou A, B e C. Ok. É ruim a forma que foi regulamentada, cheia de critérios, requisitos, características. O cara tem que ser até dizimista da igreja para poder ter aquele direito. O problema é da norma, não tem problema nenhum. Agora, o que eu expliquei lá em cima é, na Constituição tem A, B e C. A norma veio e colocou só A e B. E justamente o direito que está na Constituição é o direito C e você precisaria, aí é uma, está faltando o direito C, aí sim cabe. Ele está explicando aqui outra coisa. A regulamentação foi feita do direito A, B e C, mas não é do jeito que você queria. Ora, se já existe norma regulamentadora, não faz sentido falar sem mandado de junção, que tem como pressuposto a ausência de regulamentação de norma constitucional. Não cabe mandado de junção se faltar norma regulamentadora do direito infraconstitucional. Ou seja, você tem a Constituição, tem a lei que regulamenta a Constituição, aí está faltando. Às vezes ocorre isso, já ocorreu lá onde eu trabalhava, no Ministério da Economia, na área que eu trabalho. A Constituição diz, é muito legal, isso foi muito legal, porque a Constituição diz que o cara teria que regulamentar aquilo. Aí a gente veio e fez foi a lei complementar 123. Na lei complementar 123, no trecho que regulamenta isso, que era a sociedade de propósito específico, alguma coisa assim, consórcio, sociedade de propósito específico de micro e pequena empresa. A lei regulamentou, mas falou que o decreto iria dar as outras, né, as outras diretrizes, pormenorizar aquilo. Só que nunca foi feito o decreto. E aí era isso que eles cobravam lá no Ministério da Economia, que fosse feito o decreto. Aí está falando aqui, não cabe mandado de junção. Por quê? Porque a norma que está faltando ser regulamentada, que era o caso da Ministério da Economia, não era o texto constitucional, era o texto infraconstitucional da Lei Complementar 123, era um decreto que estava a ser feito. E como é que o pessoal fazia, Edvan? Lá no Ministério da Economia chegava, os caras faziam por conta própria, e aí depois levavam lá na Receita dizendo, estou fazendo assim, me cobra o tributo aí, não sei como é que eu vou fazer, já que vocês não regulamentaram aqui. Tinha outros que eram mais, vamos dizer assim, prudentes, mandavam para a Receita dizendo, olha, eu preciso criar uma sociedade de propósito específico para fazer isso, aquilo, outro, não tem regulamentação da tributação, como é que eu faço? Aí a própria Receita respondia, que tem um procedimento na Receita chamado de consulta, na consulta respondia, ó, você vai fazer assim a sua contabilidade, vai pagar o tributo assim com base nessa taxa. E aí ia fazendo. Mas a Lei Complementar 123 é de 2006. 2006. Então já tinha 2010, 4. Na época ela estava mais ou menos em 2020, ou seja, 14 anos para ser um decreto e não tinha. Já tinha proposta, já tinha minutos de decreto, mas não saía. Mas nesse caso não cabia mandado de injunção. As micro e pequenas empresas que quisessem regulamentar consórcio, era consórcio, sociedade de propósito específico, tinha outro tipo de sociedade que precisava de um decreto que não estava conseguindo. Consórcio, sociedade de propósito específico, esqueci o nome da outra entidade. Na ponta da língua, consórcio, sociedade de propósito específico, esqueci, depois eu lembro. Mas é um outro tipo de entidade no direito comercial.
Hoje usa muito, o esquema de farmácia usa muito, tipo rede, tipo, mas não era esse o nome que eles iam usar. Rede de farmácias que usa muito. Em vez de comprar para uma farmácia, para toda, distribuir na rede. Mas para esse tipo de sociedade, faz um tipo de contrato social específico. Esqueci agora. Vamos lá. Então, não cabe mandado de injunção se faltar norma regulamentadora de direito infraconstitucional. O mandado de injunção somente repara a falta de regulamentação de direito previsto na Constituição Federal. A ausência de regulamentação de uma lei não dá ensejo à utilização do mandado de injunção. Não cabe mandado de injunção diante de falta de regulamentação de medida provisória, ainda não convertida em lei pelo Congresso Nacional. Lógico, se não cabe contra a lei, não cabe contra a medida provisória. O mandado de injunção não tem como um de seus pressupostos a ausência de regulamentação de direito constitucional. Não cabe o mandado de injunção se não houver obrigatoriedade de regulamentação do direito constitucional, mas mera faculdade. Lembra que eu falei que existem normas de eficácia limitada, são meras faculdades? Nesse caso, o vereador tem liberdade para regulamentar ou não a norma constitucional. Então, vamos lá. Não cabe mandado de injunção se já houver norma regulamentadora, se faltar norma regulamentadora de direito infraconstitucional, se faltar regulamentação de medida provisória ainda não convertida em lei pelo Congresso Nacional, se não houver obrigatoriedade de regulamentação. Segundo o STF, não é cabível medida liminar em mandado de junção. Isso porque o Poder Judiciário jamais poderá resolver liminarmente o caso concreto, agindo como Poder Legislativo, a fim de evitar o prejuízo oriundo da demora da decisão, periculo in mora. Um dos pressupostos da liminar. O mandado de junção se destina ao reconhecimento ou não pelo Poder Judiciário da demora da elaboração da norma regulamentadora do direito constitucional. Um dos aspectos mais relevantes do mandado de junção é entender qual a eficácia da decisão, que é isso que eu expliquei lá em cima, mas agora acho que ele vai trazer aqui o texto. No que se refere ao tema, duas teses jurídicas relevantes foram construídas pela doutrina. A tese não concretista, ou seja, eu não concretizo o direito, ou a tese concretista, que é aquela que eu concretizo o direito. Eu dou uma forma de você concretizar, exercer seu direito. A corrente não concretista entende que cabe ao Poder Judiciário apenas reconhecer a inércia do poder público e dar ciência de sua decisão ao órgão competente, para que este edite a norma regulamentadora. Não pode o Judiciário suprir a lacuna, assegurar ao lesado o exercício de seu direito e tampouco obrigar o Poder Legislativo a legislar. Essa posição era seguida pelo STF até poucos anos atrás. Hoje, essa corte adota a corrente concretista, que estudaremos a seguir. O que é a corrente concretista? A corrente concretista determina que, sempre que estiverem presentes os requisitos exigidos constitucionalmente para o mandado de junção, o judiciário deverá não só reconhecer a omissão legislativa, mas também possibilitar a efetiva concretização do direito. Essa posição se subside em duas, concretista geral e concretista individual. Na concretista geral, a decisão judiciária deveria ter efeito sobre todos os titulares do direito lesado, chamado efeito erga omnes, até ser expedida a norma regulamentadora daquele. Ou seja, quando o Supremo decide, ele decide para aquele caso e diz, para todo mundo agora não precisa vir botar processo aqui não, de mandado de junção. Ele já vai se aplicar para todo mundo. É a chamada concretista geral. Concretista individual. A decisão produziria efeito somente sobre o autor do mandado de junção, eficácia interparte, ou entre as partes do processo. A posição concretista individual também se subdivide. Pode ser direta ou intermediária. Aquela determina que o judiciário, a julgar procedente o mandado de junção, concretiza diretamente e imediatamente a eficácia da norma constitucional para o autor da ação. Já essa, ou a intermediária, determina que o judiciário, após julgar o mandado de junção procedente, não concretiza imediatamente a eficácia da norma constitucional para o autor da ação. Este pode apenas dar ciência ao órgão omissivo, dando-lhe um prazo para regulamentar aquela norma. Só em caso de permanência da omissão é que o judiciário fixará as condições para o exercício do direito pelo autor do mandado de junção. O STF tem atualmente adotado a posição concretista, cumprindo muitas vezes o papel de legislador omisso, com o objetivo de dar execuibilidade às normas constitucionais. Exemplo disso é o que analisar o mandado de junção referente à falta de norma regulamentadora do direito de greve dos servidores públicos civis, artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal. A Corte não só declarou a omissão do legislador, mas também determinou
A aplicação temporária ao servidor público no que couber da lei geral aplicável ao setor privado, Lei 7.783 de 1989, até que aquela norma seja editada, que é mandado de junção 712 do Pará. O STF já chegou até mesmo a editar súmula vinculante para combater omissão legislativa. Foi o que ocorreu com relação à concessão de aposentadoria especial para servidores públicos. A CF de 88 exigia a lei complementar para a definição de regras para a concessão de aposentadoria aos servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física. Como essa lei complementar ainda não foi editada, até hoje ainda não foi, pipocaram mandado de junções no STF para resolver o problema. O STF editou a súmula vinculante 33, determinando o seguinte: súmula vinculante 33. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da Previdência Social sob a aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, até a edição da lei complementar específica. Ou seja, os dois grandes casos são esses: greve do servidor público e a aposentadoria especial. A Lei 13.300 de 2016 adotou explicitamente a teoria concretista individual. Qual é a teoria concretista individual? O Poder Judiciário resolve para aquela pessoa dentro do processo dela, não espraia para todo mundo aquela decisão. Ou seja, não, o que eu decidi para ele agora vale para todo mundo. Já que não tem lei, todo mundo vai aplicar dessa forma para exercer seu direito. Então, no caso, a lei disse, não, se o cara quiser, vai ter que entrar em mandado de junção, o outro também, e o outro também. Ao dispor que mandado de junção, a decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes, ou seja, interpartes, e produzirá efeitos até advento da norma regulamentadora, artigo 9º caput. É possível, entretanto, que seja conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Artigo 9º, parágrafo 1º. Observe que a lei regulamentadora do mandado de junção reafirmou a jurisprudência do STF, dando maior segurança jurídica ao processo e julgamento desse remédio constitucional. Agora fica claro que o órgão julgador não irá se limitar a declarar a mora legislativa. Ao contrário, uma vez reconhecida a mora legislativa, o mandado de junção será deferido para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora, estabelecer as condições que se dará ao exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Por fim, resta uma pergunta: a quem cabe julgar o mandado de junção? Depende de qual autoridade se omitiu quanto à proposição da lei. Assim, a competência é determinada em razão dessa pessoa. Ratio personia. A competência para julgar o mandado de junção dependerá de quem for a autoridade inerte. Será o STF, caso a elaboração da norma regulamentadora seja atribuição do presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de qualquer das casas legislativas do TCU, das casas legislativas, do TCU, de qualquer dos tribunais superiores ou do próprio STF. Será, por outro lado, será do STJ se a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do STF e dos órgãos da Justiça Militar, Eleitoral, do Trabalho Federal. Ou seja, você tem que ver qual é a competência. É igual o habeas corpus de mandado de segurança. Qual é a competência? Se é dessa autoridade, eu tinha falado que a STJ não participa, mas me equivoquei. Pelo que está posto eu tenho que ver qual a autoridade, vista qual é a autoridade, eu vou impetrar o mandado de junção de acordo com o tribunal da autoridade. Bom, se os ministros, né, os ministros não, mais fácil, os comandantes da Marinha são julgados pela STJ, então o mandado de injunção é contra o STJ. Se a norma regulamentadora era uma norma que deveria ser proposta, sei lá, pelo comandante da Marinha. Agora, se a norma deveria ser proposta pelo presidente da República, como ele colocou aqui, pelo Congresso Nacional, aí quem julga essas pessoas? Como é o STF, eu entro na junção no STF. Vamos lá, finalidade.
Mandado de junção, suprir a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Qualquer pessoa física ou jurídica nacional ou estrangeira. Legitimados passivos, a finalidade é suprir a norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Legitimado ativos, pessoas físicas ou jurídicas, nacional ou estrangeira. Passivo, autoridade que submetiu quanto à proposição da lei. Natureza, civil, isento de custas, não. Medida liminar, não. Não cabe na medida liminar. Observações. Pressupostos para o cabimento. Falta de regulamentação de norma constitucional programática propriamente dita ou que defina princípios institutivos ou organizativos de natureza impositiva, ou seja, o conceito de norma de eficácia limitada. Nexo de causalidade entre a omissão do legislador e a impossibilidade de exercício de um direito ou liberdade constitucional ou prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania ou à cidadania. C. Decurso de prazo razoável para a elaboração da norma regulamentadora. Bom, acabou aqui. Vamos para o habeas data. A gente vai, como a gente combinou, vai passar a leitura até onde a gente puder para a gente tentar acabar a teoria, que aí fica só nos exercícios depois. Habeas datas. Conceder-se-á habeas datas para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Ou seja, não precisa ser só do governo, mas pode ter um caráter público, ou seja, genérico, para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Ou seja, são dois critérios para você entrar com habeas data. Primeiro, você quer conhecer informações relativas a você. Eu quero conhecer as minhas informações em bancos de dados públicos ou de caráter público. Quais são esses tipos de bancos de dados públicos ou de caráter público? Primeiro, os bancos de dados públicos. Qualquer banco de dados do governo, federal, estadual, municipal. Ou até mesmo, né, bancos de dados de entidades, autarquias, mas também é governo. Então, preciso, por exemplo, eu fui militar da Marinha durante um tempo. Eu quero saber todas as minhas informações que eu tenho registrado aí na Marinha. Eu vou entrar lá com requerimento, uma petição. Se não for atendido, habeas dados. Eu quero ter conhecimento. Deve ter alguma coisa minha lá na Marinha, né? Algum histórico, algum arquivo, alguma coisa. Quero Serasa SPC. Aí é um banco de dados de caráter público. Apesar de ser privado, quem organiza aí tem caráter público. Então, quero saber, não quero dar informação, habeas dados. Aí, outra situação que você cabe habeas data. Quero retificar. Ou seja, eu já sei que tem aquela informação, não quero ter conhecimento. Eu sei que tem aquela informação, mas ela está errada. Eu quero, né, por exemplo, eu fiquei lá nas Forças Armadas mais de 10 anos. Aí eu quis tomar conhecimento e parece que apareceu lá nos documentos que eu tinha ficado 5. Não, eu quero retificar. Eu tenho documentos aqui, né, quando eu saí, me deram certidão, me deram tudo que eu tenho 10 anos, mais de 10 anos. Então, eu quero retificar, e aí também abre status. Quero retificar meus dados aí, eu quero que depois vocês emitam uma certidão para eu averbar meu tempo aqui. Então, essas situações. Vamos aos detalhes. Habeas data é um remédio constitucional de natureza civil e rito sumário, possuindo duas finalidades principais: garantir acesso às informações relativas à pessoa do impetrante. Tem que ficar bem fixado isso, é a pessoa do impetrante. Que quando cai na prova, estão cobrando a pessoa alheia, a terceira pessoa. Não é só para você. É interesse seu, o habeas data. Constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial administrativo. Essa é uma segunda finalidade do habeas data, que muita gente esquece em prova. O habeas data também pode ser usado para retificar dados do impetrante, constante de bancos de dados públicos ou privados. O habeas data poderá ser ajuizado por qualquer pessoa, física ou jurídica, brasileira ou estrangeira. Trata-se de ação personalíssima, que não poderá ser usada para garantir acesso a informações de terceiros. Quero ter acesso a informações de terceiros, aí é outra ação.
pode ser até um mandado de segurança, porque eu tenho direito constitucional de acesso à informação, né? Direito à transparência, lei de acesso à informação, que é a LAI. Mas quando é para a sua pessoa, é o habeas data. Agora, para qualquer outra pessoa, vai ter várias outras possibilidades. É uma petição, um mandado de segurança, uma ação popular. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que há uma situação excepcional em que se admite a impetração do habeas data para obter informações de terceiros. Segundo o STF, parte legítima para impetrar habeas data o cônjuge sobrevivente na defesa do interesse do falecido. No mesmo sentido, entende o STJ que o cônjuge superstite, que é o sobrevivente, tem legitimidade para impetrar habeas data em defesa do interesse do falecido. Mas essa exceção faz sentido, né? Já o falecido não se encontra mais nesse mundo material, faz sentido você autorizar uma outra pessoa a fazer esse habeas data, né? No polo passivo do habeas data, podem estar pessoas de direito público ou privado. Quanto às últimas, a condição é que sejam detentoras de bancos de dados de caráter público. Por quê? Porque, senão, eu não posso. O texto constitucional é claro. Banco de dados de caráter público. E quem toma conta desse banco de dados? É uma entidade privada. Quem? O Serasa. Então, entra com a habeas data contra ele. Serasa é uma empresa privada, não é pública, não. Às vezes o pessoal ouve falar tanto do Serasa que acha que é um órgão público. Não. O Serasa é uma empresa privada que criou um banco de dados que tem claramente um caráter público, né? Que é saber informações de movimentações, de empréstimo, pagamento, não pagamento de dívidas suas. Isso se deve ao fato de que as informações pessoais do impetrante, às quais se busca ter acesso, consta de registro ou banco de dados de caráter público. O habeas data pode ser usado para vai ser usado para que se tenha acesso ao banco de dados de caráter privado. Opa, desculpa, deixa eu ver aqui com calma. O habeas data não pode ser usado para que se tenha acesso a banco de dados de caráter privado. O habeas data, para que seja impetrado, exige comprovação negativa da autoridade, da autoridade administrativa que garantiu acesso aos dados relativos ao impetrante. Trata-se de uma hipótese de jurisdição condicionada, prevista no ordenamento jurídico nacional. O que é isso? Eu sei, possivelmente, posso ter informações minhas, pode haver informações minhas da Marinha. Eu quero ter conhecimento a elas. Aí, eu, em vez de fazer uma petição, um requerimento, lá no Comando da Marinha, aqui em Brasília, em algum lugar, dizer, olha, eu queria ter, né, acesso, perdi tudo que eu tinha da Marinha, eu queria ter acesso aí a reservistas, essas coisas todas. Se eles negarem, eu posso entrar com mandado de... Desculpa, habeas data. Se eles não negarem, eu tenho acesso à minha informação. Eu não posso simplesmente perdi toda a minha documentação que eu tinha. Aí, quer saber de uma coisa? Eu sou advogado, vou fazer aqui uma petição, vou lá no judiciário, entendeu? Entre com habeas datas, porque eu quero minhas informações da Marinha que eu não tenho mais. Quero ter conhecimento de todas as informações sobre a minha pessoa na Marinha. O juiz vai olhar e vai dizer, peraí, esse cara nem foi lá pedir que ele está entrando com habeas data. Tem deferido. Por quê? Porque primeiro tem que pedir lá. Qual é o objetivo? Eficiência, né? Qual não super, né? Já é super, né, demandado o Poder Judiciário, um negócio que poderia resolver lá no administrativo, você ainda nem foi negado, você já veio aqui. Então, você precisa comprovar que foi negado. Foi negado o quê? As duas possibilidades de você entrar com mandado. Estou falando mandando, não, é habeas data. As duas possibilidades de você entrar com habeas data é o quê? O conhecimento das informações que estão lá sobre a sua pessoa ou a retificação dos seus dados lá sobre a sua pessoa. Então, você tem que comprovar que, primeiro, a pessoa não quis te dar conhecimento, não quis te prestar informações sobre a sua pessoa, e você tem né, certeza ou indícios que tem dados seus lá, ou você já sabe que tem dados lá e estão errados, você quer retificar e as pessoas não têm, né, o órgão, né, o banco de dados não quer retificar seus dados lá. E aí sim, aí teve a negativa, tanto de você ter o conhecimento das informações ou
foi negado você retificar os seus dados lá. E aí você tem o direito de entrar com o habeas data. Sobre isso, destaca-se a posição do STF de que o acesso ao habeas data pressupõe, dentre outras condições de admissibilidade, a existência do direito de agir. Ausente o interesse de agir, torna-se inviável o exercício desse remédio constitucional. A prova do anterior indeferimento do pedido de informações de dados pessoais ou da omissão em atendê-lo constitui requisito indispensável à concretização do interesse de agir em sede de habeas data, sem que configure situação prévia de pretensão resistida à carência da ação constitucional do habeas data. Ou seja, se não tivesse a prévia comprovação, você não tem interesse ainda de agir. O habeas data é, assim como o habeas corpus, ação gratuita. No entanto, é imprescindível a assistência advocatícia para que essa ação seja impetrada, ao contrário do habeas corpus, que dispensa advogado. A impetração de habeas data não se sujeita à decadência ou prescrição. Ademais, os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto o habeas corpus e o mandado de segurança. Guarde bem essa informação. Ou seja, o habeas data, quando você entra, se não tiver nenhum habeas corpus para ser julgado, nenhum mandado de segurança, ele bypassa todas as outras ações. Vai para fila número 1, o juiz julgar. Os conclusos para o juiz. Hoje em dia, pelo novo Código de Processo Civil, como é uma ação civil, todo o tribunal, todas as varas, agora tem que ter uma lista dos processos que estão conclusos para a sentença. E você fica monitorando, né? Para ver se ninguém está passando sua vez, se o juiz não está sentenciando coisas que era para sentenciar depois. Lógico, tem várias regras em que você pode passar na frente. Então, é uma nova transparência que tem agora. Você que é advogado, você fica monitorando lá. Aí fica pressionando o juiz. Pô, esse aqui já passou, estava lá embaixo. Pelo número, você sabe, estava lá embaixo, já foi julgado. Aí o juiz vai ter que justificar. A secretaria vai não, isso daí é idoso, passou na frente. No recurso extraordinário 6737707, 17 de junho de 2015, o STF decidiu que o habeas data é garantia constitucional adequada para a obtenção pelo próprio contribuinte dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos de administração fazendária dos entes estatais. A Corte entendeu que os contribuintes têm o direito de reconhecer informações que lhe digam respeito e que constem de bancos de dados públicos ou de caráter público, em razão do direito de preservar o status de seu nome, seu planejamento empresarial, sua estratégia de investimento e, principalmente, a recuperação de tributos pagos indevidamente, entre outras finalidades. O que ele está dizendo aqui? Que, inclusive, isso ocorre muito, a recuperação tributária. Eu quero que a Receita Estadual, a Receita Federal, me dê todas, né, as informações que eu prestei, eu mesmo posso ter prestado, as informações que eu prestei ou que eles colocaram lá em processo sobre a minha empresa. Eu quero saber se eu paguei imposto maior da pessoa física. E às vezes fica lá esses dados, você vai prestando contas, fazendo os impostos de renda, não sabe se está pagando a maior ou a menor. E às vezes lá dentro do processo tem, dizendo, esse cara que pagou a maior, mas eles não vão atrás de você. É que nem aquela questão que ocorreu agora, foi ano passado, no começo desse ano, do devolução, né? Várias pessoas tinham dinheiro esquecidos aí em contas correntes, só que o banco não vai atrás de você. Ele tem aqui, olha, que ele quiser, está aqui. É a mesma coisa, normalmente, o fisco. Se você pagar maior um tributo, dificilmente, eu acho que é quase impossível o fisco entrar em contato com você e dizer, olha, sabe aquele imposto que você pagou empresa, né? A pessoa física, você tem a restituição. Mas empresa, se você pagou ali a maior tributo naquele mês, vai ficar lá, não tem abatimento. Normalmente fica por lá. É um outro trabalho, tem um sistema da Receita chamado perde-compra, que é compensações, perdas e compensações. O habeas data não é um instrumento adequado para que se possa ter acesso aos autos do processo administrativo. O remédio constitucional deverá ser usado com essa finalidade de mandado de segurança. Isso daí é... Eu falei do inquérito, né? Dependendo da situação, não sei nem se eu expliquei do inquérito lá no habeas corpus, mas no inquérito você também tem isso. Dependendo da situação, é mandado de segurança. Acho que acabou aqui o habeas data. Vamos lá, um resumo, quadrinho, resumo. Esses quadrinhos eu fiquei, né, responsável, está anotado aqui, de fazer o print deles lá no grupo.
Finalidade, habeas datas, proteger direito relativo à informação e retificação sobre a pessoa do impetrante, constante de registro ou bancos de dados. Qualquer pessoa física ou jurídica nacional ou estrangeira. Entidades governamentais ou pessoas jurídicas de caráter público que tenham registros ou bancos de dados, ou ainda pessoas jurídicas de direito privado detentoras de bancos de dados de caráter público. Não estou lendo a coluna direito. Finalidade: proteger direito relativo à informação e retificação sobre a pessoa do impetrante, constante de registro do banco de dados. Legitimados ativos: qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Legitimados passivos: entidades governamentais ou pessoas jurídicas de caráter público que tenham registros ou bancos de dados, ou ainda pessoas jurídicas de direito privado, detentores de bancos de dados de caráter público. A natureza da ação é cível. Isento de custas, sim. Medida liminar, não. Mas precisa de advogado. Isento de custas, mas precisa de advogado. Custas, que eu falei, é aquele processo que você vai entrar lá no tribunal e precisa entrar no site, preencher lá um cadastro, ele vai dizer, ó, esse tipo de ação você precisa pagar 200, 300, 400, 500 reais. Observação: destina-se a garantir acesso a informações relativas à pessoa do impetrante, ou seja, do requerente solicitante, jamais para garantir acesso a informações de terceiros. Só pode ser impetrado diante da negativa da autoridade administrativa de garantir o acesso a dados relativos ao impetrante. Sua impetração não se sujeita a decadência ou prescrição. Vamos lá, eu acho que agora vai finalizar. É o inciso 73, eu acho que são 74, faltando esse e o próximo. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. De novo, qualquer cidadão, a gente vai ler lá embaixo, mas vou explicar, qualquer cidadão. Ele está falando aí qualquer pessoa, existe uma diferença entre pessoa e cidadão. Cidadão é aquele que já possui o status da cidadania. Cidadania entende-se aquela pessoa que já tem a capacidade passiva e ativa eleitoral de participar da democracia. Tem que ter cuidado com isso, porque várias provas eu vou colocar qualquer pessoa. Não, qualquer pessoa. Por exemplo, o habeas corpus, qualquer pessoa pode impetrar. Um analfabeto, pessoa incapaz. Tem gente até que já, acho que foi no Paraná, me esqueci de citar isso. Paraná teve até casos de animais, né? Solicitaram habeas corpus, tem um cachorro, né? Foi assim, foi legitimado lá. E eles deram, né, o habeas corpus. Enfim, aqui é qualquer cidadão. Ficar claro. Na prova, ação popular é cidadão. E vai explicar como é que você prova que você é cidadão. Normalmente é com título de eleitor, né? O inciso 73 do artigo 5º da Constituição Federal traz um remédio constitucional à ação popular. Trata-se de uma ação de natureza coletiva que visa anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. É, portanto, uma fonte de controle pelos cidadãos dos atos do poder público por meio do judiciário, que pode impetrar essa ação. O mais famoso em concurso, boa pergunta, essa é a pegadinha mais famosa de concurso envolvendo a ação popular. Só pode impetrar a ação o cidadão, que é pessoa física no gozo de seus direitos civis e políticos. E a ação pode ser usada de maneira preventiva, quando impetrante antes da prática do ato lesivo ao patrimônio, ou repressiva, quando o dano já foi causado. E quais são os sujeitos passivos da ação popular? Ou seja, quem pode sofrer ação? Todas as pessoas jurídicas em nome dos quais o ato ou contrato lesivo foi ou seria praticado, todas as autoridades, os administradores e os servidores e empregados públicos que participam do ato ou contrato lesivo ou que se omitiram permitindo a lesão, todos os beneficiários diretos do ato ou contrato lesivo. O que é um ato lesivo? Meio ambiente, patrimônio cultural. Você está lá no seu município, seu bairro, onde é que seja. E aí simplesmente vem uma retroescravadeira querendo destruir
na praça lá que existe há anos, que tem um monumento, que tem tradição, que tem não sei o quê, e você acha que aquilo é lesivo ao patrimônio histórico-cultural, e querem construir, sei lá, uma coisa lá que vai ser até ruim para o meio ambiente. Você, como cidadão, vai dizer, cara, isso aí não pode. E aí, como a gente vê em filme, vai fazer baixo-assinado, vai botar placa, essas coisas. Não, no Brasil você vai entrar com uma ação popular. Você vai no judiciário dizendo, eu quero uma liminar para que pare aqui as máquinas, né? Tá destruindo aqui o patrimônio, aqui, destruindo as casas de 500 anos, dependendo dos 500 não, né? 300, 400 anos que tem em alguns estados. Então, a ação popular é para isso. Não é para fazer que nem nos filmes lá de sessão da tarde, pegar plaquinha, abaixo-assinado. Não, aqui no Brasil você tem um remédio judicial para que você, né, barreire derrubadas, quebras. Vamos ver aqui os detalhes. É importante destacarmos também o papel do Ministério Público na ação popular. O MP pode atuar nas seguintes formas: como parte pública autônoma, velando pela regularidade do processo e pela correta aplicação da lei, podendo opinar pela procedência ou improcedência da ação. Nesse caso, exerce o papel de fiscal da lei, o custos legis. Ou seja, o Ministério Público, quando você entra com uma ação popular, ele é o cara que vai ficar olhando lá. Processo, vai ter acesso. O juiz sempre vai abrir vista para o Ministério Público. E ele vai estar acompanhando, ver se está tudo correndo tudo bem. O chamado é o fiscal da lei. Deve estar correndo direitinho. Ou ele pode ser o quê? Como órgão ativador da produção da prova e auxiliar do autor da ação popular. Né? Todavia, a função de auxiliar do autor da ação popular não implica em uma atividade secundária do parquet. Ele não é um mero ajudante do autor da ação, ao contrário, possui uma atividade autônoma. Ou seja, mais do que ele ficar olhando para ver se está ocorrendo tudo ok na ação, ele atua como um cara que vai produzir também provas. Ele, olha, juiz, na ação popular, você está ali litigando ali com o município. Aí, eu, como juiz, você colocou lá algum questionamento, o município respondeu e eu abro vista para o Ministério Público. Mando o processo para lá, vista para o Ministério Público, 5 dias. O Ministério Público pode atuar como, não, ó, na verdade, essa resposta aí do município, eu quero mais isso, aquilo outro. E também vai construir prova. Não gostei da resposta aí que deu para o cidadão. Eu quero, na verdade, agora ele solicitar outros tipos de documentos, outros tipos de prova. Então é isso, é um órgão ativador da produção de provas auxiliar do autor. Aí não está só verificando, mas não está só olhando o processo, só lendo o processo para ver se nada está saindo dos conformes. Também vai atuar. Uma observação. Você percebeu que parquet e Ministério Público são sinônimos? Parquet é uma expressão francesa que designa o MP, em atenção ao pequeno estrado, parquet, que ficam os agentes do MP quando de suas manifestações processuais. Como substituto do autor, aqui, ó, eu ainda estou falando aqui, o Ministério Público pode atuar como parte autônoma, órgão ativador de produção de provas, de auxiliar do autor, como substituto do autor, ou seja, aí nesse caso, no item C, está substituindo a pessoa. Aqui tem-se a palavra substituto empregada no sentido vulgar, como alguém que age no caso de omissão de outro. Ocorre quando o autor da ação, o cidadão, ainda é parte no processo, mas é uma parte omissa. O Ministério Público, então, age em seu lugar, cumprindo ônus processuais imputados pelo autor, que não os realizou. Ou seja, a pessoa entrou com a ação popular, só que aí o juiz, né, demandou ela, ó, preciso disso, daquilo outro, o município respondeu isso, eu queria que você se pronunciasse. E o cara estava nem acompanhando, ela largou isso de mão, só fez aquilo ali, de repente, para se eleger vereador. Tem um torre isso, né? O cara faz uma ação popular só para repercutir, né? Fazer aquele movimento de rede social. E aí ele meio que, se isso aí não saiu, já era. Aí, nesse caso, o juiz chama o Ministério Público para o Ministério Público ser o substituto do autor. Não, agora você vai atuar aqui. Isso aqui que o município falou, e aí? Analisa aí para mim. Está certo ou está errado?
O juiz ele tem que ser imparcial, tem que, vocês estão demandando, vocês têm que fazer o contraditório aqui das provas e a ampla defesa de cada um. Como sucessor do autor, ou seja, ocorre em regra quando o autor da ação desiste desta, quando então o Ministério Público tem a faculdade de prosseguir com a ação popular, quando houver interesse público. Nesse caso, é vedado ao Ministério Público desistir da ação popular. Seu poder de escolha refere-se ao impulso inicial, suceder ou não o autor. Depois disso, não pode mais voltar atrás. O que ele está dizendo no item D? O autor da ação popular é o cara que fez aquele rebuliço lá no município. Tem muita ação popular no município, eu dando esses exemplos aí. Fez aquele rebuliço. Só que o autor, eu estou supondo aqui, hipoteticamente, fazendo uma historinha para vocês. O autor se filiou ao partido do prefeito agora. Aquele cara que estava tumultuando agora vai ser lá, né? Aquele cara que também vai ser do partido do prefeito, candidato do prefeito. O que ele vai fazer? Não, vou prejudicar meu padrinho político. Tira a ação popular, desiste. Mas nesse caso, o que é que o juiz faz? Não, não, não. Ministério Público, sucede aqui o cara, porque esse aqui tem interesse público. O autor não desistiu porque deixou de ter aquela lesão ao patrimônio, é porque ele foi cooptado pelo cara que fez aquilo, e aí provavelmente vai existir da ação. E aqui ele está explicando aqui, na hora que o juiz chama o Ministério Público aqui para ser sucessor, o Ministério Público tem duas opções. Ou ele sucede, e a partir do momento que ele sucede ao autor, ele não pode mais desistir, vai ter que ir até o final com essa ação, ou ele não sucede. Ele não pode simplesmente, tá, vou assumir aqui. Chegar lá na frente é realmente, o cara não desistiu porque ele foi cooptado não pelo prefeito para ir para o partido dele. Na verdade, não faz sentido aqui essa ação. Não, ele não pode, agora ele tem que ir ao final. Eu quero desistir. Depois que já sucedeu, não. Depois que ele sucede, ele vai ter que ir até o final. Até o juiz sentenciar. Enquanto o juiz ficar demandando produção de provas, produção de réplica, tréplica, produção de manifestação, o Ministério Público vai ter que fazer. Aí não desiste mais. E o cidadão? Nunca impetrar ação popular? Não. E se o cidadão nunca impetrar ação popular, o Ministério Público pode impetrá-la originariamente? Não. O Ministério Público não possui legitimidade para intentar ação popular. Só o cidadão possui tal prerrogativa. Isso aí cai muito. Pergunta se o Ministério Público pode fazer ação popular. Não. Mas o Ministério Público não pode atuar nesses casos? Pode, mas o nome do remédio, o nome do documento, o nome da ação que o Ministério Público anda é com Ação Civil Pública, ACP, Ação Civil Pública. Aí é exclusivo do Ministério Público. O cidadão não pode entrar com ação civil pública, só o Ministério Público. Mas o cidadão pode entrar com ação popular, mas o Ministério Público não pode. Muda o nome, é bem parecido, assim, a estrutura do documento, né? É muito em prova. Outro, muito prova que eu estou falando de segunda fase para a OAB, né? Quem gosta de direito constitucional, são essas petições que são cobradas. Ação popular, ação ACP. Normalmente são essas, ACP não, desculpa, é Ministério Público, mas ação popular cai, habeas data cai, todas essas que a gente está estudando aqui caem na segunda fase da OAB de constitucional. Outro tópico importante para você fazer, não é para você saber marcar X, não. Cria historinha lá na segunda fase, dizendo, ó, fulano e tal, ele é uma pessoa e tal, e né, quer exercer seu direito e não tem norma regulamentadora. Você, como advogado, faça, né, faça a ação cabível. Você vai ter que fazer uma habeas data. Aí tem que botar aquilo lá na petição. Da negativa de acesso aos bancos de dados públicos. Aí bota lá, conforme relato, tal, dia tal, 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 o autor compareceu ao órgão público, fez a petição, mas foi indeferida de acordo com documentos, tal, tal, tal. Por que isso aí? Porque esse é o ponto para você ganhar que a ação tem realmente legitimidade. Só estou dando um exemplo. Outro tópico importante, não se exige para a cabimento da ação popular a comprovação do efetivo dano material, pecuniário. O STF entende que a lesividade decorre da ilegalidade. Basta esta para que configure o dano. Também é bastante cobrado em prova o entendimento do STF de que não cabe ação popular contra ato de conteúdo jurisdicional. Igual o mandado, desculpa, mandado de segurança. Você não cabe mandado de segurança contra o ato judicial praticado por membro do Poder Judiciário no desempenho de sua função típica, decisões judiciais.
Isso porque a ação popular só incide sobre a atuação da administração do poder público. Lembra lá que o mandado de segurança também é para ato administrativo? Aqui também, é como se fosse um ato administrativo que lesa patrimônio público. Qual é a diferença do mandado de segurança, Edvan? Porque lá no mandado de segurança é um direito líquido de certo selo, concreto. A ação popular é você quer defender todo mundo. Sou cidadão preocupado com tudo. Sou um vereador, um cara que estou pretendendo virar vereador. Normalmente, quem se mete nisso, é bem clássico, é o cara que já tem esse viés de, né, líder comunitário, líder de associação, cara que quer virar, né, político. A gente fica atento a isso, ele descobre a ação popular e começa a impetrar. Né? Assim, imagine que uma decisão judicial seja lesiva ao patrimônio público. Cabe ação popular contra esse ato? Não. Essa ação deverá ser atacada por outro meio de ação, que é o recurso. Não há foro por prerrogativa de função em ação popular. Dessa forma, uma ação popular contra o presidente da República, contra o parlamentar, deputado, senador, será julgada na primeira instância e não perante o STF. Isso aqui é muito importante, porque aí você já marca uma outra também. A ação popular ela é bem parecida com um outro ato que também fere o patrimônio público, improbidade administrativa. A improbidade administrativa também não tem foro por prerrogativa de função. Ou seja, se o cara é senador, ele responde os crimes dele no STF, mas se ele fizer uma improbidade administrativa, entra com ação no juiz aqui de piso, que chama de juiz de primeiro grau. Ação popular, se o ato for lesivo, pode ser do presidente da República. Eu entro com ação aqui no juiz. Só tem que ter cuidado na improbidade administrativa. A única pessoa que você entra em contato de improbidade administrativa dela com foro é só o presidente. E os demais? Nenhum. A exceção é só essa. O STF só deixou o presidente fora. Aí tem que ser no STF. Mas ministro, secretário, deputado, senador, prefeito, governador, improbidade administrativa é o juiz de primeiro grau que vai julgar. Agora, presidente não, só não quer tirar. Então, linkando com a ação popular, aqui na ação popular, até o presidente da República, a ação popular vai no juiz de piso. É o juiz lá da cidadezinha que você mora que vai julgar o presidente. Quando uma sentença julgar improcedente a ação popular, ela estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário. Em outras palavras, uma decisão judicial que nega o provimento da ação popular deverá ser reexaminada pela instância superior. A improcedência da ação popular não gera para o autor, salvo comprovada a má-fé, a obrigação de pagar as custas judiciais e o ônus de sucumbência, pagamento de honorários advocatícios da outra parte. Você lembra que o mandado de segurança também é assim? E aí eu questionei o William, por que assim? Por que não paga o ônus de sucumbência? Lembra qual é a resposta? Porque quem está no outro lado, no outro campo, na outra parte, quando você entra com uma ação popular, é o próprio Estado, né? Já tem os advogados lá. Ele não teve que contratar. O link caiu ou vocês ainda estão aí? Tá? Silêncio? Eu estou aqui. Estou aqui, estamos aqui. Vamos lá. É porque eu só deixo o senhor na tela e eu minimizo para ficar mais. Vamos lá. Finalizando aqui, agora acabou mesmo. O 74 e 75. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita quando comprovarem insuficiência de recursos, que é chamada justiça gratuita, né? Tem a lei. Essa previsão constitucional visa garantir todos os acessos à justiça. Em concursos, você deve ficar atento ao fato de assistência jurídica integral e gratuita só é devido aos pobres. Desculpa, estou confundindo. Aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso daqui é assistência jurídica, desculpa, estou falando de justiça gratuita, estou confundindo. Aqui é assistência, aqui é a defensoria pública. Aqui, como é que o Estado vai prestar isso? A defensoria pública. Só atento. Defensoria pública é estadual, certo? O Supremo, aí eu estou verticalizando, o Supremo decidiu o seguinte, e se o município, não existe no nosso ordenamento jurídico defensoria pública municipal, e se o município resolver contratar advogados para efetivar esse direito constitucional, que é o Estado. Quando ele bota o Estado, não é o Estado, como é que fala? O Estado, tipo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte. Está botando o Estado como um ente. União, Estados e município. Quando ele bota o Estado com letra maiúscula, ele não está dizendo o Estado federado, está dizendo o Estado, quer dizer o governo.
prestar assistência jurídica integral e gratuita, acho que comprovar a insuficiência de recursos. Nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele instituiu a figura de funções essenciais de justiça. Quem são esses caras? Um deles é a Defensoria Pública, que é vinculada ao Estado, ou à União, a Defensoria Pública da União, ao Estado. Inclusive, a Defensoria Pública daqui, do Distrito Federal, é vinculada ao GDF também. Então, todo mundo, cada Estado, inclusive o Distrito Federal, tem sua Defensoria Pública, e a União tem uma Defensoria Pública. É essa estrutura que existe no Brasil, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Federal, né? E cada estado tem o seu, inclusive o Distrito Federal, tem a Defensoria Pública do Distrito Federal. E se o município resolver dizer, olha, assim, a Defensoria Pública é legal, mas dependendo do estado, lá no Cafundó do Brejo, não tem defensor público, não tem um fora ali. O município pode contratar um advogado para prestar esse serviço? O STF decidiu que sim. Quando ele fala Estado, não é o Estado, é a União, o Estado e o município. E não fere nada da defensoria. Se a defensoria realmente, lá no futuro, porque a defensoria ainda não estão interiorizadas. Por exemplo, você faz concurso para a defensoria, você vai ter defensor público, às vezes, dependendo do estado, na capital e algumas cidades grandes. Mas lá no Cafundó, e quem vai defender a pessoa? Ela vai ter que contratar advogado, vai ter que fazer alguma coisa. Mas se o estado, o município, que eu estou falando dele, o município resolver, não, porque na prefeitura a gente vai pagar alguns para ajudar essas pessoas bem carinho, não sabe nada de nada. Pode. Então, essa é uma verticalização, é julgado recente do STF, porque a defensoria foi, não, aí vai. Na verdade, tem que fazer mais concursos para defensor, para interiorizar a defensoria. Sim, mas aí ficar esperando isso e o cidadão lá. Então, o STF, nesse momento, decidiu não, o município pode. Aí, o que eu ia falar? Aqui no DF está dando problema. Que o GDF também criou uma lei aqui, já passou na CLDF, não sei nem como é que está, também não me aprofundei nela, mas que também cria isso aqui no GDF. Apesar de ter uma defensoria, aqui não ser muito interiorizado, porque nem precisa, né? Dá para você ir de carro ali, a defensoria pode atuar em qualquer seção aqui, né? De Sobradinho até o local, dá para você ir. Só que o GDF criou também isso aqui. Então, tem a possibilidade do GDF pagar advogados para atuarem meio que igual à advocacia, meio igual à defensoria pública, né? Agora, não sei como se eles entraram com ação direta de personalidade. A defensoria parece que entrar. Finalizando. Então, aqui, ó, essa previsão constitucional só tem que ter cuidado disso. Tem que comprovar a insuficiência de recursos. Normalmente, quando você vai pedir lá na defensoria pública, eles pedem contra-cheque, pedem alguns documentos para você. 75, para finalizar. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso, além do tempo fixado na sentença. Tem-se nesse inciso a previsão da responsabilidade civil do Estado quanto à condenação por erro judiciário, ou a manutenção de uma pessoa presa por mais tempo que o fixado na sentença judicial. Tudo bem? Já vou dizer o que é responsabilidade civil. Trata-se de uma obrigação de indenizar que surge a partir de um dano. No caso, a responsabilidade do Estado é do tipo objetiva, pois independe de ter havido dolo ou culpa por parte dos agentes públicos, cuja ação foi imputada ao Estado. Assim, quem sofreu condenação penal indevida por erro judiciário ou ficou preso além do tempo determinado pelos juízes, erro da administração, tem direito à indenização, é o que prevê o inciso acima. Inciso 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Olha aqui, quando botam na forma da lei uma norma de eficácia limitada, precisa de uma lei, né? Tem que ter uma lei para dizer o que é reconhecidamente. Aqui, ó, comprova insuficiência de recursos, não é o cara que é pobre. Por exemplo, teve um amigo meu que é servidor público, e foi lá na defensoria pública, falou, olha, sou servidor público, está aqui meus contra-cheques. Só que precisa entrar com essa ação aqui. Já fui com o advogado já me cobrou 10 mil, 15 mil. Não tenho grana, estou todo endividado, empréstimo e tal. Aí a defensoria faz a defesa do cara. Que aqui é insuficiência de recursos para você ter uma assistência jurídica. Aqui é o cara que é pobre. Essa é a diferença, né? Eu trabalhei 3 anos lá na defensoria e tinha muita gente com recurso que ia lá só para se dar bem. Mas hoje em dia eles cobram contra-cheque, né? Esse meu amigo teve que mostrar contra-cheque. Antigamente você até dava. Além do contra-cheque,
Aí os caras falam, não tem contrato de empréstimo. Aí, cara, já botou os contratos de empréstimo, de aluguel, despesas de casa, botou tudo. Aí fala, não, realmente esse cara tá enrolado, tá? Cheio de dívida. Vamos lá. Os reconhecidamente pobres. O que é gratuito? O registro civil de nascimento, a certidão de óbito. Qual a pegadinha recorrente? O que está faltando aí? Entre o nascimento e o óbito, o que a pessoa normalmente faz? Só casa. Casamento não é de graça, não é gratuito. E o ser humano tem essa fase, né? Nascimento, casamento e morte, né? Que é o registro civil. Professor, Oi. Mas não está aí, ó, só o nascimento e o óbito. mas aí está falando reconhecidamente. Então, mas não é, o registro de nascimento e de óbito não são para todo mundo? Mas aí é na forma da lei. O que a lei falou? Todo mundo é pobre no Brasil, para esses dois Ah, documentos. Na forma da lei. A lei de 97 falou que todo mundo vai ter de graça. Porque a lei disse que todo mundo é pobre para isso. Não? A Constituição não está definindo quem é reconhecidamente pobre. Falou que na forma da lei, em 97 foi feita a lei. A lei falou, ó, todo mundo, a primeira, o registro, a primeira via é gratuito. Se você for lá fazer a segunda via, é extremamente pobre. Em situação de rua, vai ter que pagar. Ah, não tem nem um centavo aqui, não tem documento, preciso de uma certidão de nascimento. Não interessa, o tabelião não vai te dar. Já tirou a primeira via? Já. Então, a segunda via você tem que pagar. Que a lei determinou o seguinte, o registro, que era pago antigamente, é gratuito agora. Então, o registro só faz uma vez, então você nunca vai pagar. A primeira via, que é aquela que ele imprime, a primeira certidão é a primeira via. E o que é o registro, o assentamento de nascimento? Que é o assentamento de óbito. É um documento, o Luiz, né, que já, não sei se já trabalhou em cartório, é o seguinte, se cheguei lá com DNV, Declaração de Nascido Vivo, vou lá no cartório e puf, aqui, ó, nasceu minha filha viva. A pessoa vai fazer um registro, né, um assentamento aí, ó, nasceu tal dia, filha do Edvan, da dona Raquel, não sei o quê, voz materna, voz paterna, e aí fica num livro para sempre. Dali, ele extrai uma certidão, por isso que o nome é certidão. Ele certifica que existe esse registro ali, tira uma certidão, que é a certidão de nascimento. Essa primeira certidão é chamada certidão de primeira via que você tirou ali. Que a gente acha que o que é feito no cartório é a certidão. Na verdade, a certidão é tirada do registro do cartório, um certifica que existe esse registro aí, uma certidão de nascimento. Mas o que é o registro mesmo, a função do cartório é registrar aquilo no livro para sempre, entendeu? Essa pessoa nasceu. Essas características, pai, mãe, assim. Aquela declaração de nascido vivo, de como é que foi o parto, aquela coisa toda, fica lá, você não traz aquilo. Fica lá para sempre, lá nos livros. Aquilo ali é um negócio amarelo, ali, fica ali, para sempre. É escaneado, microfilmado, fica para sempre ali. O que você pega do cartório é a certidão daquele registro. Entendeu? Quando a pessoa morre, é a mesma coisa, é feito um assentamento no registro de óbito. E quando você acabou de fazer o registro, o tabelião vai te dar uma. Não é tabelião, fala tabelião, mas é registrador, fala tecnicamente. O responsável pelo registro civil das pessoas naturais é o oficial de registro ou registrador. O registrador, acho que não é ele, né? As pessoas que trabalham para ele lá, substitutos, escreventes, vão tirar uma certidão de óbito. As pessoas confundem, acho que aquele papel que está lá dentro. Não, o que está lá dentro são várias, né, informações e um livro. E várias informações daquele livro eles tiram uma certidão, que é um papel que eles te dão em uma folha só. Aqui está a certidão de óbito. Certifica o que está no livro tal. Se você for ler uma certidão, vai estar lá, vai estar o livro, a página do livro, que está registrado o seu nascimento, né, qual foi o documento. Acho que hoje em dia já evoluiu muito. Hoje em dia não serve mais só para isso. Por exemplo, hoje em dia você já sai até com CPF, minha filha já tem CPF, já entra no site da Receita e já bota o CPF na certidão de nascimento. No futuro, eu acho que já vai sair até com foto, eles querem fazer com digital, com leitura da íris.
Então, vai ser a primeira identificação vai ser feita ali no cartório, no registro civil das pessoas naturais. Vai levar teu filho lá, já vai registrar ele, vai fazer tudo. Pode falar, Luiz. Não, eu ouvi dizer que eles iam acabar com o RG, né? Com o número do RG, né? Parece. Sim, vai ser só o CPF, né? Enfim, que aí já junta tudo. Já sai lá do cartório, já com o nome do teu CPF, que já vai ser para sempre, para o resto da sua vida, né? Que hoje em dia é o mais importante, não tem jeito. O número mais importante para a gente é o CPF, né? Às vezes não decora o número da OAB, número do RG, mas CPF é para tudo, né? Vamos lá, para finalizar hoje. Quais as possíveis pegadinhas aqui? Primeiramente, só os reconhecidamente pobres na forma da lei têm direito à gratuidade que trata a norma constitucional. Entretanto, o STF julgou constitucional a lei que prevê gratuidade do registro de nascimento, do assentamento de óbito, bem como da primeira certidão da respectiva a todos os cidadãos. Isso aqui foi o que a lei fez, né? Então, a lei não disse quem é pobre, falou, é assim, acabou. Não vou criar critérios nenhum. No início deu ruim, entrou com ação direta, porque imagina, perdeu dinheiro, né? Os cartórios. Mas depois criaram um fundo, se resolveu. E não só os pobres. Entendeu-se inexistir conflito da lei impugnada com a Constituição, a qual, em seu inciso 76 do artigo 5º, apenas estabelece o mínimo a ser observado pela lei, não impedindo que esta gratuidade seja estendida a outros cidadãos. Considerou-se também que os atos lesivos relativos ao nascimento e ao óbito são base para o exercício da cidadania, sendo assegurada a gratuidade de todos os atos necessários ao seu exercício. No artigo 5º, inciso 77. Finalmente, a gratuidade só diz respeito ao registro de nascimento e à certidão de óbito. Nada de cair em pegadinhas, que têm esse direito à certidão de casamento, por exemplo. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas, na forma da lei. Os atos necessários ao exercício da cidadania. Aqui que ele pegou que os atos necessários da cidadania, junta com esse aqui, então qualquer um pode tirar de graça. Fazer o primeiro registro, a primeira certidão retirada da lei. Já falamos do habeas corpus e do habeas datas acima, não vale a pena repetir. Peço apenas que só lembre que também são gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei. Só a lei formal, portanto, pode determinar quais atos são esses. É um caso de reserva legal, na forma da lei. Vamos lá. Então, gratuitos aos reconhecidamente pobres, registro civil de nascimento e o de óbito. O habeas corpus e o habeas datas. Ações necessárias ao exercício da cidadania, aos que comprovarem insuficiência de recursos, é assistência gratuita, né? Jurídica gratuita. 78. A todos no âmbito judicial. 78? Não, estou lendo errado. Está certo, 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Esse dispositivo constitucional traduz o princípio da celeridade processual. Foi incorporado à Carta Magna com o objetivo de garantir aos cidadãos o direito de verem julgados esses processos em um prazo razoável, sendo aplicável tanto aos processos administrativos quanto aos judiciais. Analisamos agora o parágrafo 5º, os parágrafos do artigo 5º. As normas definidoras dos direitos fundamentais têm aplicação imediata. Isso não quer dizer que seja todas de eficácia plena. É diferente, tem que aplicar imediatamente. Desse comando judicial depende que as normas que definem os direitos e garantias fundamentais, não só aquelas do artigo 5º, mas também as constantes de outros artigos da Constituição, devem ser interpretadas de modo a ter a maior eficácia possível, mesmo quando ainda não regulamentadas pelo legislador ordinário. Isso porque, como você percebeu, vários direitos e garantias fundamentais estão previstos em normas de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para a produção de todos os seus efeitos. Só não confundir, o examinador, às vezes eu gosto de falar isso, que esse parágrafo primeiro diz respeito à norma de eficácia plena, não. Ele diz que tem aplicação imediata, ele não diz que tudo tem eficácia plena. Até porque isso não faz sentido você estudar a norma de eficácia contínua e a norma de eficácia limitada se tem um parágrafo primeiro, não é isso. Está dizendo que tem aplicação imediata. Então, pois no texto constitucional, tem que tentar aplicar. Por isso que existe remédio constitucional para isso, que é a mandada de injunção que nós estudamos hoje. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, como se deduz do parágrafo acima, os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição têm enumeração aberta, um rol exemplificativo, podendo, portanto, haver outros decorrentes dos princípios constitucionais ou da assinatura de tratados internacionais da República Federativa do Brasil.
consagrou-se no Brasil um sistema aberto de direitos fundamentais. Desse modo, para que um direito seja considerado como fundamental, não é necessário que ele seja constitucionalizado, incorporado formalmente ao texto constitucional. Os direitos serão fundamentais em razão de sua essência, do seu conteúdo normativo. Surge assim a ideia de fundamentalidade material dos direitos fundamentais, que permite a abertura do sistema constitucional a outros direitos fundamentais não previstos no texto da Constituição. Há que se ressaltar que a fundamentabilidade material é uma noção que depende da existência da cláusula de abertura material inserida no texto da Constituição, e que, no caso brasileiro, foi feito pelo artigo 5º, parágrafo 2º da CEF, em outras palavras, é a Constituição formal que abre possibilidade para o fenômeno da fundamentalidade material. O que ele está dizendo aqui? Que no artigo 2º, parágrafo 2º, desculpa, parágrafo 2º, ele diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não exclui, ou seja, não é só o que está aqui na Constituição, não exclui outros decorrentes do regime ou dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, um tratado internacional pode ser também um direito fundamental, pode ser adotado. E o tratado está fora da Constituição. Então, ele chama de materialidade. Não precisa formalmente estar dentro da Constituição para ser um direito fundamental. Ele está fora dela. Você está falando pode ser conteúdo material. Se for de direito fundamental, no Brasil é direito fundamental, independente de estar ou não no artigo 5º ou de estar ou não na Constituição. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, esse aqui é o que mais cai. Parágrafo 3º é o que mais cai em todas as provas. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, 3/5, não é 2/3, 1/3, é 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Por meio desse parágrafo, a Constituição determina que alguns tratados e convenções internacionais têm força de emenda constitucional tendo os requisitos. Devem tratar de direitos humanos, devem ter sido aprovados de acordo com o rito próprio das emendas constitucionais, que é o quê? 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação. E os tratados sobre direitos humanos que não são aprovados pelo rito especial. Como dissemos anteriormente, o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, em 2008, firmou o entendimento de que esses tratados têm hierarquia supralegal, situando-se abaixo da Constituição e acima da legislação interna. Isso a gente já explicou em outras aulas. Se o tratado é de direitos humanos, se ele for aprovado nesse rito, mesmo nível de emenda constitucional. Nenhuma lei pode ser contra ele. Se uma lei for contra ele, é uma lei inconstitucional, porque ele tem o status de emenda constitucional. Caso ele não seja aprovado nesse rito, ele é uma norma superlegal. A lei pode até ser diferente dele, mas a lei não vai ser aplicada, vai ficar suspensa, porque a norma o tratado está acima da lei. O tratado que trata de direitos humanos. Qualquer outro tratado está no mesmo nível da lei, uma lei ordinária. Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. O Tribunal Penal Internacional constitui-se no primeiro tribunal de natureza permanente, destinado a apurar a responsabilidade de indivíduos por crimes perpetrados contra os direitos humanos, concretizando um grande avanço do processo de internacionalização dos direitos humanos e de humanização do direito internacional. Bom, acabou. Aqui já é. Então, a gente conseguiu finalizar todo o artigo 5º completo. Aquilo que cai na prova, desde a magistratura, Ministério Público, Defensoria, delegado, até para concurso da área não jurídica, em todas as provas tem questões do artigo 5º. E mais do que isso, dependendo do concurso, como é o caso aqui do Conselho Federal de Ontologia, cujo edital ali, os assuntos do direito constitucional são poucos, é uma probabilidade de 50% das questões de direito constitucional estejam aqui. Que é uma maior quantidade de incisos, uma maior quantidade de entendimentos jurisprudenciais. E vimos com as resoluções de questões que a gente já viu até agora, a gente vai ver dessa reta final que a gente praticamente acelerou, do habeas corpus, da habeas mandado de injunção. A gente resolveu fazer toda a teoria antes de fazer o exercício, mas a gente, de repente, faz só os exercícios. Vocês viram que a quadrix, ela não é raso, não. Ela não cobra só a letra da lei do que está na
na Constituição Federal. Ela pega esses entendimentos jurisprudenciais. Então, é isso. Finalizamos o artigo 5º. Vou parar aqui a gravação.